Mas vocês estiveram entendendo o programa de Deus correspondente a este tempo. E estiveram compreendendo que a manifestação de Cristo em Espírito Santo de era em era foi por meio de cada anjo mensageiro. E a manifestação de Cristo para o último dia, para a era da pedra angular, é por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim como houve um território onde Cristo se manifestou em Espírito Santo, por meio de cada anjo mensageiro, para este tempo final, também há um território onde Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E esse território é qual? A América Latina e o Caribe. Ele veio nos falando no idioma hebraico, no comum do povo, em sua primeira vinda. Depois veio nos falando por meio de São Paulo na primeira era da Igreja Gentia, nos idiomas que São Paulo falava, porque sabia mais de um idioma. E depois veio nos falando por meio do segundo anjo mensageiro, em francês, por meio de Irineu. E depois veio nos falando por meio de Martin, o qual nasceu na Hungria e teve seu ministério na Hungria e na França. Portanto, veio falando nesses dois idiomas, em húngaro e em francês. E depois se manifestou por meio de Colombo e veio nos falando em dois idiomas também, em irlandês e escocês. Porque esse foi o território que cobriu Cristo por meio do ministério de Colombo. E tudo isso está ocorrendo na Europa. Depois da etapa da Ásia Menor. E depois veio manifestado por meio de Lutero na Alemanha. Veio falando alemão. O Espírito Santo. Cristo manifestado em Lutero. Depois veio na Inglaterra, falando por meio de Wesley, em inglês, da Inglaterra. E depois veio na sétima era da Igreja Gentia, já não na Europa, mas que voou a outro continente, ao continente americano, e veio manifestado no reverendo William Branham, sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. Veio ministrando o Espírito Santo no reverendo William Branham e veio falando em inglês do comum do povo, desse território onde ele se criou. E para o último dia, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, passa à América Latina e ao Caribe para nos falar por meio do seu anjo mensageiro no comum do povo, no idioma do anjo mensageiro de Jesus Cristo. E todos os que entendam esse idioma escutarão nesse idioma. E os que não entendam, pois será traduzido ao idioma de todos os que quiserem escutar. A América Latina tem dois idiomas principais, o espanhol e o português.